Caros alunos do Instituto Espaço Bela Vita, do curso de Formação em Psicanálise, sejam bem-vindos a mais uma aula complementar e hoje vamos conhecer o grande mestre Alfred Adler, o pai fundador da psicologia individual. Quem foi Alfred Adler? Vamos conhecer então um pouco da teoria deste grande autor. Adler foi um médico, psicoterapeuta e fundador da conhecida psicologia individual, uma das primeiras grandes escolas do pensamento psicológico. Nasceu em fevereiro de 1870 em Viena, Áustria. Adler cresceu em uma família judaica de classe média e desde cedo enfrentou diversos problemas de saúde, o que influenciou fortemente o seu interesse pelo sentimento de inferioridade e também de superação. Formou-se em medicina no final do século XIX, 1895, e inicialmente trabalhou como oftalmologista, veja bem, aluno, mas logo se dedicou à neurologia e psiquiatria. Já em 1902, ou seja, 2 anos após o grande marco teórico da psicanálise, o livro A Interpretação dos Sonhos, foi convidado por Freud a participar do seu seleto grupo de discussão sobre a psicologia, a psicanálise, o famoso Círculo de Viena. Posteriormente, Adler fundou sua própria escola, a também muito conhecida psicologia individual, destacando o papel da motivação social, o sentido de comunidade e a busca por superação de inferioridades como forças centrais da psique humana. Foi um pensador visionário ao considerar a importância do contexto social e familiar e influenciou profundamente áreas como a educação, psicoterapia, aconselhamento e saúde mental comunitária. Vem a falecer ali no ano de 1937, quando viajava para a Escócia, ou seja, ele falece mais jovem do que Freud, já que ele nasce depois e morre antes. Freud vem a falecer em 1939 na Inglaterra e ele vem a falecer 2 anos antes. Este grande autor que deu grandes contribuições e cunhou termos que são muito falados e conhecidos até hoje. Vamos conhecer um pouco então do trabalho deste grande mestre, desse grande autor. O nosso percurso tem vários temas, nós vamos abordar nesta primeira parte dos estudos em Alfred Adler o sentimento de inferioridade e também a compensação e complexo de superioridade. Adiante com os nossos slides. Sentimento de inferioridade, termo cunhado por Adler, onde ele entende que todos os seres humanos experienciam em algum grau sentimentos de insuficiência, fraqueza ou mesmo inadequação. E isso, segundo Adler, não é patológico por si só. Na verdade, pode ser sim uma força motriz do desenvolvimento humano, desde que nós usemos esse sentimento para buscar alternativas para a resolução de problemas, de impasses ou qualquer outra coisa que se apresenta diante de nós e que vem nos desafiar. A origem desse sentimento de inferioridade. Segundo Adler, isso surge na infância, quando a criança percebe as suas limitações físicas e dependência dos adultos. Absolutamente normal isso, caro aluno, já que a criança ela não sabe fazer tudo, ela não consegue alcançar as coisas que ela quer, às vezes ela não sabe guardar um brinquedo direito, ou seja, ela está constantemente sob orientação dos pais ou dos seus cuidadores. Em algum momento a criança ela pode sim sentir que ela não é capaz de fazer. E aí começa a entrar uma série de questões. Se pelo fato dela não conseguir fazer algo, não conseguir fazer uma atividade, porque não tem experiência, porque não tem maturidade, não tem idade suficiente para compreender tantas coisas, aquele sentimento de inferioridade nós vamos estudar na sequência, que pode se tornar um complexo de inferioridade, que já é sim, neste caso, uma patologia. A gente vai compreender bem essas nuances e entender que sentimento de inferioridade faz parte da experiência humana. E isso não é por si só um problema, não é por si só uma doença ou uma patologia que seja. Porque todos nós, diante de desafios, de coisas que se apresentam e na nossa interpretação, nossa percepção maiores do que nós, pode ser que a gente vai entender que não tem como, não tem recursos para lidar com aquilo que se apresenta. É nessa hora que a gente busca ajuda, busca conselho, busca alguma coisa ou alguém que nos faça, nos ajude a superar. Lá ele vai defender que essa nossa insuficiência
passa por um sentimento de que eu sou inferior diante daquilo que se apresenta diante de mim. E nessa hora, então, eu vou me juntar com recursos, pessoas, para que eu possa, então, superar aquilo que se apresenta. Ainda no nosso slide, experiências como doenças, traumas, rejeições, comparações com irmãos ou colegas podem reforçar o sentimento de inferioridade. Muito comum. Existem muitas famílias em que, tentando tocar no brio da criança, acabam, pelo contrário, humilhando-a, dizendo frases como do tipo: olha, o seu irmão faz tudo direitinho e você não. Eu já falei 1000 vezes para você e você não consegue fazer, já cansei de explicar, você não... E às vezes palavras muito duras, vai xingar filho ou filhas de burros, de incapazes, ou seja, essas falas traumáticas que muitas crianças acabam ouvindo de seus pais, e os pais talvez naquela intenção de vou tocar para ver se essa pessoa se mexe, se ela reage, o efeito acaba sendo justamente ao contrário. Pode ser que tanta invalidação vá provocar complexo de inferioridade, ou seja, uma evolução ruim, danosa do sentimento de inferioridade. Ou seja, para a criança que ainda não tem a maturidade, não tem essa maturação psíquica, ela não consegue absorver, não consegue entender que aquilo sendo uma espécie de provocação, para que ela possa agir e se mexer. Muito ao contrário, ela busca sempre, a criança está sempre buscando validação, criança busca acolhimento, afeto, e quando ela, ao contrário disso, ela encontra palavras agressivas ou mesmo violência física, aquilo pode produzir nela complexo de inferioridade. Um outro item também pode ser intensificado por ambientes familiares superprotetores ou autoritários, como a gente estava pontuando até há pouco. Ambientes em que a criança não pode fazer nada, não pode andar descalço na grama, na areia, porque vai pegar doença, isso, aquilo, ou seja, muita proteção em excesso, obviamente que se evita situações perigosas, não é este o ponto, é que às vezes a criança não pode sequer tatear as coisas, brincar assim com mais liberdade, ela é colocada numa espécie de bolha, numa redoma, em que ela fica protegida de tudo, de todos. Então parece que ela é inferior, que ela não é capaz de lidar com as coisas da vida, as coisas naturais da vida. Então não pode brincar com muita criança, porque vai pegar gripe, vai pegar alguma doença, ou seja, aquela proteção, parece que a criança é muito frágil e ela pode se sentir inferior por ser muito frágil. Aí ela olha um amiguinho que brinca, que corre, que suja a calça, suja as mãos, e ela não pode fazer porque tudo vai adoecê-la. Muita superproteção pode comunicar à criança um sentimento de que ela é inferior a outra criança, ou mesmo ambientes do outro lado, extremamente autoritários, em que a criança não pode fazer nada, não por fins de proteção. É que muitos pais realmente não têm muita paciência. Às vezes, sentado à mesa com familiares, amigos, a criança está lá, ela quer participar da conversa, talvez ela queira interagir, mas quando ela vai levantar a mãozinha, quando ela vai falar, os adultos, espera aí, não interrompe a conversa de adulto, não se intromete, isso não é assunto de criança e tal, e aí de repente a criança ela vai entendendo que aquele espaço não é dela, não é acolhedor para ela, ela não consegue ter pertencimento àquele espaço, e isso pode fazer com que ela se sinta realmente inferior. Mas também o sentimento de inferioridade pode ter uma função positiva. E Adler via isso como algo natural e necessário. Por quê? Porque estimula a vontade de superar. Quando a gente está diante de um problema, a gente tem algumas atitudes que podem ser tomadas. Eu posso desistir de enfrentar, eu posso simplesmente ficar paralisado esperando que alguém o enfrente para mim, eu posso querer superar. Quando eu estou diante de um desafio, de um problema, pensa você, caro aluno e aluna, está diante de uma prova, está fazendo uma prova lá de alguma matéria, matemática, português, inglês, química, física, a gente está diante de uma questão e a gente pode falar assim, puxa, talvez eu não tenha todo o conhecimento, mas eu vou pensar, eu vou tentar resgatar da memória, eu vou tentar superar esse obstáculo de alguma forma, eu vou tentar dar o meu melhor aqui para superar. Este é um mecanismo de vontade de superar que vem de um sentimento de inferioridade, porque quem tem
sentimentos de superioridade, não tem que superar nada. A vontade de superar vem de quem em algum momento se sentiu desafiado ou inferior a uma situação, não se conformou com aquele quadro de inferioridade e agora vai buscar resolver, solucionar e superar. Vontade de superar. Uma outra função positiva motiva a busca por crescimento, aprendizado e realização. Diante de fragilidades da vida, de necessidades que possam nos colocar numa posição inferior, seja no campo dos afetos, seja no campo social, profissional, em qualquer campo esportivo, não é? De repente a pessoa está ali treinando, ela quer ter uma superação, então ela vai buscar crescer, aprender, realizar, porque isso vai dando a ela os elementos que ela precisa para superar tal sentimento. Porque a manutenção do sentimento de inferioridade, sendo prolongado, sendo profundo, vai eventualmente gerar a patologia do complexo de inferioridade. E uma terceira função, promove o desenvolvimento de habilidades e a busca por um lugar significativo no mundo. Olha que interessante isso. Aquele que tem uma sensação, um sentimento de inferioridade, vai buscar aprender coisas, treinar, se capacitar, estudar, como você está fazendo aqui. Todos nós estamos estudando psicanálise, os autores, a técnica, todo o projeto psicanalítico, porque a gente está diante de algo que a gente não conhecia e agora estamos buscando alternativas, buscando estudo, buscando aprofundamentos para a gente ter a nossa contribuição para nós, para a nossa família, para o mundo. E Adler vai dizer que o sentimento de inferioridade não é uma doença, mas um estímulo à realização. Sentir-se inferior não quer dizer doença. O complexo de inferioridade, sim, nós vamos aprender a diferença de uma coisa e outra aqui nesta aula complementar. Mas sentir-se inferior, sentir-se incapaz ou menor que uma situação, pode ser uma mola que nos impulsiona para superar tal sentimento. Quando isso ocorre, então o sentimento de inferioridade ele é positivo, já que me estimulou a desenvolver. Para muitas pessoas, o sentimento de inferioridade ele é negativo, porque ele vai aprofundar essa inferioridade, conduzindo essa pessoa a este quadro patológico aqui no slide, o chamado complexo de inferioridade. Então, só para a gente pontuar, caros alunos, sentimento de inferioridade é uma coisa, é um sentimento que vem quando estamos diante de um desafio, de uma situação da vida. O complexo de inferioridade já é um aprofundamento desse sentimento de inferioridade, portanto, se torna uma patologia. Então, se o sentimento de inferioridade se torna intenso, contínuo e não é compensado de forma saudável, ele pode evoluir para o complexo de inferioridade, como nós falamos há pouco. E o que tem neste complexo de inferioridade? O principal elemento é a chamada baixa autoestima de forma persistente, prolongada. Sentimentos de inadequação que paralisantes. Dificuldade de se afirmar no mundo. Olha só, as pessoas que não conseguem ter uma posição, se posicionar. Evitação de desafios por medo de fracassar. Sabe assim, quando tem um desafio que é colocado, nem que seja para dar uma opinião, e muitos vão dizer, você prefere ser feliz ou ter razão? Quando a pessoa está sendo modulada por esta construção popular, é melhor ser feliz do que ter razão, pode ser que ela esteja diante do complexo de inferioridade. Quem disse que ser feliz e ter razão são coisas opostas? Quem disse que elas precisam se anular? Quem disse que ou só pode ter uma ou ter a outra? Eu acredito que você também acredita que é possível ser feliz e ter razão, porque isso já é uma superação de qualquer sentimento de inferioridade. É possível sim a gente fazer os nossos projetos, considerar que podemos fracassar, mas o fracasso ou ele é uma pedra que mata todo o nosso projeto, ou ele é uma mola propulsora que vai nos levar a tentativas de sucesso de outras maneiras, por outras visões, de outras formas. E a reação exagerada a este complexo
de inferioridade ou pelo menos a esse sentimento de inferioridade. Se de um lado eu tenho uma desistência diante desse sentimento, eu desisto, realmente eu sou incapaz, e aí se torna uma patologia, as pessoas complexadas neste campo da inferioridade. Existe um outro polo, e este outro polo chama-se complexo de superioridade, quando existe agora uma reação não equilibrada, não positiva, mas exagerada. E algumas pessoas, veja bem no grifo do nosso slide, não é todo mundo, são algumas pessoas e uma parcela bem menor mesmo, para mascarar tal inferioridade, desenvolvem o complexo de superioridade. Veja a polarização que o sentimento de inferioridade pode provocar. Pode levar, para um lado, ao complexo de inferioridade, onde a baixa estima impera. De um outro lado, pode levar ao complexo de superioridade. E o que tem nesse complexo de superioridade? Pessoas arrogantes, autoritárias, que desejam dominar e humilhar as outras pessoas. Têm fantasias de grandeza e necessidade excessiva de reconhecimento e também de controle. Esse mecanismo, considerado de defesa, visa esconder a fragilidade interna. Aluno, quem é que apresenta ipsis literis essas características de complexo de superioridade? Já pensou? Se você disse indivíduos narcísicos, você acertou. O narcisismo é uma face deste complexo de superioridade, porque os narcisistas são incompletos, inseguros, têm sentimento de inferioridade, só que eles não desenvolvem o complexo de inferioridade, eles vão para o complexo de superioridade. Quando eles se tornam arrogantes, controladores, dominadores, autoritários, fazendo com que todo mundo sinta-se devedor deles. É como se o mundo todo fosse mal e ele bom, que o mundo não o compreenda, ou seja, ele lida com o seu sentimento de vazio, de angústia, de inferioridade, tentando afirmar-se através dessas ações, dessas posturas tão danosas, efetivamente. Muitas pessoas elas são muito feridas por relacionar-se com pessoas que têm complexo de inferioridade. Imagina uma pessoa que tem complexo de inferioridade se relacionando com alguém que tem complexo de superioridade. É uma relação absolutamente parasitária. E sim, você já adivinhou, caro aluno, que uma pessoa só se relaciona com um narcísico se ela tem complexo de inferioridade. Por isso que dois narcísicos não funcionam bem juntos. Os dois querem dominar, eles acabam entrando em pé de guerra. Até tentam, mas não conseguem sustentar a relação porque eles estão constantemente tentando se afirmar um diante do outro. Para relacionamentos com narcísicos terem uma duração um pouco maior, é necessário que aquele que tem o complexo de superioridade relacione-se com aquele que tem complexo de inferioridade, porque um reafirma o outro. O narcisista reafirma a inferioridade da pessoa e o inferior reafirma a superioridade do outro, gerando relações absolutamente tóxicas, abusivas, com alto poder de adoecer e que não é tão fácil assim se livrar. Seguindo aqui com o nosso slide, vamos ver então um mecanismo chamado de compensação. E também um pouco mais aprofundado, vamos comentar aqui o complexo de superioridade. Adler pontua que, diante de sentimento não complexo, caro aluno, de inferioridade, que podem ser naturais ou excessivos, o ser humano busca maneiras de compensar as suas limitações. Ou seja, tem o complexo tanto de superioridade quanto de inferioridade. Como é que eu vou fazer uma compensação disso? Como que vai ser a extrapolação? Como que eu vou comunicar essa minha inferioridade ou superioridade para as pessoas, para o mundo? Quando essa compensação é saudável, promove crescimento e superação. Então, vamos imaginar que o indivíduo tem complexo ou ele tem um sentimento de inferioridade que pode ter evoluído para um complexo de inferioridade.
ela pode usar de alguns mecanismos e a gente vai ver como que isso pode se desdobrar para tentar superar aquela situação. Ou seja, ela não está confortável em sentir-se inferior ou mesmo assim se afirmar inferior. Ela quer sair daquele quadro, ela quer tentar viver melhor, não quer ficar subjugada por esse sentimento que a deixa menor do que os outros. Quando, do outro lado, né? Por outro lado, quando é exagerada ou defensiva, pode gerar, então, como a gente já vem estudando, o complexo de superioridade. Um dos principais obstáculos ao amadurecimento psicológico. O de superioridade é um dos principais obstáculos. E como é essa compensação? É o esforço, seja ele consciente ou inconsciente, para superar fragilidades reais ou percebidas. Nem sempre a fragilidade é real. Às vezes é só algo que eu introjetei no coração como resultado da projeção de uma outra pessoa, ou seja, alguém gera expectativas em mim que não são as minhas. Por exemplo, um pai que gera, uma mãe que gera expectativas demasiadas nos seus filhos. Porque você vai ter essa ou aquela profissão. Você vai ser jogador de vôlei, de basquete, de futebol, sei lá o quê, e projeta uma carga de expectativas e a criança às vezes não consegue lidar com aquilo, ela não consegue fazer, porque simplesmente não tem habilidade, não tem dom, não tem aptidão para aquilo. Então, muitas vezes a criança vai tentar se esforçar terrivelmente para tentar compensar toda essa carga de expectativas que ela recebe e às vezes ela não vai conseguir e se ela não conseguir, aí sim ela pode ter a evolução do sentimento de inferioridade para o complexo de inferioridade, que costuma ser uma patologia muito importante na vida das pessoas. Existem pessoas que têm, por exemplo, o sentimento da timidez. A timidez é uma das faces da inferioridade. A pessoa tímida ela não se sente validada, não se sente em condições de, ou seja, ela está sempre numa posição menor, como se estivesse exposta à opinião, à crítica ou mesmo ao sarcasmo de alguém. E toda essa carga emocional vai levando ela cada vez para mais sentimentos de inferioridade e aí sim pode desenvolver esse complexo. Então, falando das compensações que elas surgem para superar fragilidades que são reais ou simplesmente percebidas, como a gente estava dizendo aqui, às vezes a fragilidade de fato é real, a gente está diante de algo que a gente não consegue fazer e às vezes ela é só percebida, como é o caso da timidez, como é o caso dessas expectativas que pais colocam em filhos, é algo que ele percebeu, mas nem sempre se desdobra como uma fragilidade real. Então nós temos algumas compensações. Uma delas é a compensação saudável. Ocorre quando a pessoa reconhece suas limitações e se esforça de forma construtiva para crescer. Olha só que interessante. Por exemplo, alguém com dificuldades na infância para se dedicar aos estudos vai se tornar um profissional bem-sucedido. Sabe aquele aluno que não ia bem, tentava, não conseguia e depois vinha a cobrança dos pais, cuidadores, professores. Vamos lá, tem que estudar mais, tem que se esforçar, mas ele tem dificuldade. Não é que ela não quer fazer, é que ela tem dificuldade. E só que ela começa a perceber que existe um aprofundamento dessas cobranças e às vezes comparações ruins, como a gente citou agora há pouco. Poxa, seu irmão, sua irmã vai tão bem e você aí só tira nota ruim. No futuro, ele pode querer compensar isso se tornando um bom profissional, se tornando uma boa pessoa que ajuda, que é altruísta, que percebe o seu valor já como um retorno, um feedback que as pessoas dão para ela, ou seja, ela está fazendo aquela compensação que pode ser inconsciente ou pode ser simplesmente consciente. Tem gente que vai para a profissão e vai fazer de tudo para provar que os pais estavam errados. Falaram que eu nunca ia dar certo, que eu nunca ia funcionar, agora também eu vou mostrar que eu posso. É uma compensação porque ela não é autodestrutiva. Existem compensações autodestrutivas e sobre essas são patológicas e uma expressão muito forte do complexo de inferioridade. Por exemplo, alguém que diz que um filho nunca vai dar certo na vida, que uma filha nunca vai dar certo na vida, o que ela faz? Ela faz de tudo para fortalecer aquele discurso. Então vai utilizar entorpecentes, vai se acabar no álcool, não vai conseguir parar com nenhum relacionamento, não vai conseguir trabalhar, não consegue fazer nada.
Parece que ela faz, na verdade, não é nem mais uma compensação, mas uma reafirmação daquela inferioridade que foi dita, foi rotulada pelos próprios pais. Nós temos também a compensação neurótica, que acontece quando o sujeito ou o indivíduo nega a sua inferioridade e tenta mascará-la com exageros ou comportamentos disfuncionais. Pode dar origem a este complexo de superioridade e também ao narcisismo. Quando eu vou tentar então compensar essa percepção, este sentimento de inferioridade e vou mascarar sendo uma pessoa exagerada, histriônica, que chama atenção, que fala alto, que faz coisas extremamente radicais, às vezes para fazer essa compensação neurótica. E a gente sabe que neurose é um exagero, então é como se a gente utilizasse assim, uma bomba para matar uma mosca. É sempre algo extremamente exagerado. Seguindo aqui no nosso slide, o complexo de superioridade, então, neste caso, é uma resposta exagerada e defensiva ao sentimento de inferioridade. A pessoa tenta provar para si e para os outros que é melhor, que é mais forte, que é mais importante ou mesmo mais inteligente do que realmente se sente. Ela tenta, então, comunicar algo que é maior do que ela em relação a ela para, com isso, encontrar validação, encontrar seu espaço e lugar no mundo. Se um dia alguém me deixou, me abandonou, não me pôs, não me educou do jeito correto, então agora eu também vou compensar de maneira neurótica e vou desenvolver um complexo de superioridade para provar para as pessoas que eu não sou assim tão incapaz. É claro que todo esse percurso não é consciente, é um percurso inconsciente que a pessoa vai fazendo e pode se tornar algo extremamente patológico, como, por exemplo, o transtorno de personalidade narcísica. Quais são, então, aprofundadamente algumas características do complexo de superioridade? Arrogância ou vaidade excessiva, desejo de dominar ou menosprezar os outros, vai vendo o narcísico aí, caro aluno. Fantasias de grandeza, poder ou sucesso, intolerância a críticas e autossuficiência falsa e também competitividade extrema com medo, ainda que inconsciente, de fracassar. São pessoas muito competitivas, elas não lidam bem com derrota. Elas não entendem que derrota é parte de um jogo, não é parte da vida, é parte dos projetos de vida. Nem tudo que a gente faz a gente acerta na primeira. Se é alguém que tem complexo de inferioridade, ela já desiste já na primeira. Se é alguém que tem complexo de inferioridade, ele vai de maneira melhor dizendo, se alguém tem complexo de superioridade, ele vai de maneira neurótica, cada vez neurótica, pode até se tornar uma psicose e tentar mostrar que ele pode, que ele é capaz. Não é aquela coisa do equilíbrio, né, da compensação boa e positiva. Ok, tentei, não deu certo, vou tentar de novo, eu sei que também pode dar errado a segunda e assim eu vou tentando até acertar, sem aquela angústia de provar para o outro que é capaz. Aquele que faz uma compensação adequada do sentimento de inferioridade vai ter uma experiência de vida muito mais pacificada, muito mais tranquila, porque sabe que não tem que ficar provando nada para os outros, mas em primeiro lugar para si mesmo. E quando faz algo bom, é claro que as pessoas ao seu entorno também serão beneficiadas. Frase de Alfred Adler: toda superioridade forçada esconde uma inferioridade não resolvida. Sensacional essa frase de Adler, porque a gente vê indivíduos narcísicos aqui nesta frase. Toda superioridade forçada esconde uma inferioridade não resolvida. Entenda isso, caro aluno. Narcísicos são pessoas que têm inferioridade não resolvidas. Eles têm esse complexo de grandeza, de superioridade, de serem melhores, de ser as pessoas que ninguém compreende porque são muito complexas. São pessoas que se sentem no direito de mandar e desmandar nos outros. E aí quando você tem pessoas que têm complexo de inferioridade, com essa que tem complexo de superioridade, você tem ali
uma relação parasitária, de fato, onde todo mundo ali perde. Uma relação parasitária onde todos perdem. Um suga o outro e ninguém se desenvolve. São patologias bastante importantes. Por exemplo, adolescente que foi muito criticado por ser fraco fisicamente e para compensar, de um lado, ele pode se desenvolver na prática esportiva, temos aqui uma compensação saudável, então se ele sente fraquinho, franzino, franzina, ou não tem habilidades, então agora eu vou me esforçar, vou tentar dar o meu melhor, eu vou superar essa minha inferioridade, e ok, perfeito, até aí ela está fazendo algo para ela. Não é para provar para o mundo e para os outros, para ela mesma, que ela também pode, que também ela é capaz. De um outro lado, no outro polo, pode se tornar agressivo, intolerante e tratar os outros com desprezo. Aqui nós temos complexo de superioridade. Pessoas que têm esse complexo, quando eles começam a entrar numa discussão e começam a perder, eles já viram as costas, vão embora e acabou. Eles, quando veem que a sua superioridade começa a ser afrontada, ela já desiste, ou ela fica mais violenta ainda de um lado, ou ela realmente vai embora, o que é mais comum. Na terapia, como é que se faz, né? Primeira coisa, identificar a raiz do sentimento de inferioridade. Por que esse sentimento de inferioridade está lá? Apesar de ele ser natural acontecer com as pessoas, ele sempre tem alguns gatilhos. Ele tem alguns fatos formadores. Por que ele está lá? Começou quando? Foi na infância? Foi na adolescência? Foi uma frustração de vida adulta? Primeiro, mapear isso, de onde vem e o que provoca, né? Analisar os mecanismos de compensação, se são saudáveis ou neuróticos. Tem gente que, quando foi desafiada, foi humilhada, ela passa uma vida tentando fazer coisas para provar, não para ela, mas para os outros que ela é capaz. Ajudar o paciente a desenvolver uma autoestima realista e empatia pelos outros. Porque veja que são sentimentos muito voltados para o mundo interno. Tanto o complexo de inferioridade quanto o complexo de superioridade, todos os dois estão voltados para o mundo interno. Então a pessoa não tem empatia, ela está hiperfocada nela mesma. Promover o interesse social, que é um outro postulado que nós vamos olhar aqui de Alfred Adler na parte 2 da nossa aula. O engajamento no mundo real, em vez de competição constante. Competição, quem tem são os narcísicos, os que têm complexo de inferioridade. Quem tem complexo de inferioridade não vai competir. Compete quem tem complexo de superioridade ou indivíduos narcísicos. Incentivar a coragem de ser imperfeito, promovendo a autoestima realista e sentido de vida. Coragem de ser imperfeito, vamos estudar também na parte 2 dessa aula complementar, que é mais um postulado brilhante desse grande mestre Alfred Adler. No nosso quadro resumo, conceito: compensação saudável. Esforço positivo para superar limitações e desenvolver habilidades. Melhor dos mundos. Quando eu me sinto inferior a uma situação, menor, incapaz, o que eu posso fazer? Vou estudar mais, vou aperfeiçoar uma habilidade, vou buscar conselho, vou tentar ajuda. O que eu vou fazer para superar esse desafio de uma maneira tranquila e equilibrada, sabendo que eu não sou menor, posso ter um sentimento, mas é só um sentimento, não quer dizer que eu de fato sou menor, sou inferior, mas tenho um sentimento. Quando eu vou buscando essas habilidades, buscando saídas, então agora o sentimento dá lugar a outro sentimento, o sentimento de realização, o sentimento de alta autoestima, um sentimento que é bom, que me mostrou que eu, quando me esforço, eu consigo realizar. Temos também a compensação neurótica, esforço exagerado, que busca negar a inferioridade em vez de enfrentá-la, que redunda neste complexo de superioridade, máscara que a pessoa usa, portanto não é real, de grandeza usada para esconder sentimentos profundos de inadequação. Veja então que brilhante é a teoria de Alfred Adler. E nós temos um último quadro, que é um mapa mental, para a gente entender o que o sentimento de inferioridade pode provocar.
no nosso slide. Sentimento de inferioridade, que é natural para todos os seres humanos, pode ter uma compensação saudável, uma vontade de superar, busca de conhecimento, desenvolvimento de habilidades, o que leva para a nossa alta autoestima. Uma outra vertente, compensação não saudável, que é sentimento de inadequação, evitação de desafios por medo de fracassar, que pode desembocar no complexo de inferioridade com esta baixa autoestima. E no caso mais crítico, compensação neurótica, arrogância, autoritarismo, desejo de dominar ou humilhar os outros e fantasias de grandeza, que pode então desembocar neste complexo de superioridade ou o narcisismo. Veja então, aluno, como é brilhante essa teoria de Alfred Adler, o quanto ela é, inclusive, percebida na sociedade contemporânea, nos nossos relacionamentos, as pessoas que conhecemos e o que observamos e lemos em nossos estudos. Espero que você tenha aproveitado bastante esta primeira parte dos estudos em Alfred Adler. Nos encontramos para a parte 2. Bons estudos e bons sentimentos de equilíbrio sentimental e emocional. Até breve!